Bem, eu vou falar aqui sobre um pouco do nosso tema e a introdução, falar o nome dos participantes, e logo após eu vou começar a falar mais sobre a minha parte. O nosso tema ele é voltado para evidências evolutivas, órgãos vestigiais, homólogos e embriologia comparada. Agora eu vou falar aqui o nome dos nossos participantes, que o nosso grupo é formado por eu, Gênesis Jesus, Jonas Gabriel, Antônio Salles, Davi Melo e Emanuel Carlos. Agora eu vou dar uma entrada aqui sobre a minha parte, que ela é voltada para os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são mais, tipo assim, uma estrutura corporal que é um ponto na evolução de uma espécie. Meio que, tipo assim, é uma função que nunca vai perder, como é que se diz, a utilidade ao longo do tempo. Mas, tipo assim, no entanto, as estruturas ela permanecem no organismo atual, embora tenha se tornado redundantes. Então, não importa quanto tempo passe, vai continuar a mesma coisa. Agora eu vou falar, tipo assim, um clássico exemplo de um órgão vestigial é o apêndice humano, que ele é uma pequena bolsa intestinal que aparentemente não tem função nenhuma, mas, tipo assim, é, ela é frequentemente relacionada aos nossos ancestrais herbívoros, que dependia mais desse órgão para uma digestão de fibras vegetais. E tipo assim, em humano, o apêndice parece que ter perdido um pouco a função ao longo do tempo, ao longo da evolução, perdão. Tipo assim, se tornando propício da informação e causando problemas médicos. Tipo assim, agora eu vou dar um outro exemplo sobre as baleias. Tipo assim, as gigantes do oceano. Tipo assim, ela também guarda vestígios de suas origens terrestres. Ela possui vestígios de pernas embutidas em suas nadadeiras traseiras. Tipo assim, um testemunho da evolução a partir das extraterrestres que andava muito sobre patas, mesmo não tendo a função de locomoção. Essas estruturas ainda estão presentes nas baleias modernas. Isso mostra que a teoria da evolução ela não é algo que precisa ser comprovada, já foi comprovada. Então, né? Aqui tem outro exemplo, que é a asa atrofiada da ema, a cobra cega, que tem olhos cobertos por escamas ou até mesmo um músculo que se move nas orelhas. Tipo assim, são todos os exemplos adicionais sobre os órgãos vestigiais que desafiam a lógica da criação independente das espécies. Os órgãos vestigiais também eles são fundamentos para a compreensão da história na vida da Terra. Pois, tipo assim, isso demonstra que os seres vivos não foram criados independentes, tipo assim, sem forma alguma, sabe? Mas, tipo assim, eles sempre compartilham um pouco do nosso passado, um nosso passado comum que transforma ao longo de incontáveis gerações. E, tipo assim, esses órgãos vestigiais, eles transformam, né? Eles não transformam, eles fornecem evidências claras, tipo assim, da seleção natural e adaptação, da adaptação que é as características anatômicas dos organismos ao longo do tempo. Isso é muito interessante porque isso mostra que a gente evolui. E essa evolução é constante ao longo do tempo, sempre vai evoluindo e evoluindo cada vez mais. Tipo assim, em resumo, os órgãos vestigiais são como janelas para o passado, que eles revelam o processo contínuo de mudança e de adaptação que manipula diversamente diversidade da vida e do nosso planeta. Tipo assim, eles são testemunhos eloquentes da maravilha da evolução e da profunda interconexão de formas da vida da Terra. Isso é um ponto bem interessante porque isso mostra que mesmo algo que tenha sido do passado, isso traz grandes revelações porque constantemente traz evidências para essa tal teoria da evolução, porque basicamente já é comprovado isso daí. Isso é um fato bem interessante. É bom, só isso minha parte. Sou Jones Gabriel e vou falar sobre o conceito de homologia. A homologia de órgãos é um conceito importante em biologia que se refere à semelhança na estrutura ou origem evolutiva de órgãos ou estruturas anatômicas entre diferentes espécies. Essa semelhança sugere que esses órgãos ou estruturas compartilham um ancestral comum e evoluíram a partir dele.
Em outras palavras, órgãos homólogos são semelhantes devido à herança evolutiva, mesmo que desempenhem funções diferentes em espécies diferentes. A homologia é frequentemente usada para traçar relações filogenéticas entre diferentes grupos de organismos. Quando os órgãos ou estruturas são homólogos, isso sugere que os grupos em questão compartilham um ancestral comum em algum ponto da sua história evolutiva. Por exemplo, os membros superiores de seres humanos, as asas de pássaros e as nadadeiras de golfinho, são homólogos pois compartilham uma estrutura óssea semelhante devido a uma origem evolutiva comum. Invertebrado terrestre. Embora essas estruturas desempenhem funções diferentes em cada espécie, a homologia das estruturas subjacentes é uma evidência de sua ancestralidade compartilhada. A homologia é um conceito fundamental para a compreensão de evolução e das relações entre as diferentes espécies, auxiliando os biólogos na classificação e no estudo da história evolutiva dos organismos. Agora eu vou falar algumas coisas sobre os órgãos homólogos no ser humano. Tipo, os órgãos homólogos no ser humano são estruturas que compartilham uma origem evolutiva comum, com órgãos de outros vertebrados, mas podem ter se adaptado para desempenhar funções específicas no contexto humano. Temos membros superiores, tipo os braços humanos, incluindo o húmero, o rádio e o cúbito. Os ossos do carpo e os dedos são homólogos às asas de morcego, nadadeiras anteriores de golfinho e patas dianteiras de outros mamíferos. Apesar de terem funções diferentes, todos esses membros têm uma estrutura óssea semelhante, devido à sua origem comum. Temos membros inferiores a pernas humanas, incluindo o fêmur, a tíbia, a fíbula, os ossos do taço e os dedos dos pés. São homólogas a patas traseiras de outros mamíferos, como cães, gato e cavalo. Também temos crânio, diferentes partes do crânio humano, como o osso frontal, o osso parietal, o osso temporal, e outros são homólogas às estruturas cranianas de outros vertebrados. Tem estrutura de sistema digestivo, o trato gastrointestinal humano, que inclui o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o fígado. Compartilham homologia com o sistema digestivo de outros mamíferos. Também temos o sistema circulatório. O coração humano e as artérias de veias principais têm homologia com o sistema circulatório de outros vertebrados. Temos sistema respiratório. Os pulmões humanos e as vias respiratórias têm homologia com os pulmões e brônquios de outros mamíferos. E essa foi minha parte. Boa tarde, meu nome é Anthony e hoje eu vou falar sobre o sistema embriológico. Vou falar começando sobre o desenvolvimento embriônico. O desenvolvimento embriônico é uma jornada incrível que começa com a fecundação. Quando o óvulo fertilizado inicia uma série de divisões celulares, à medida que o embrião se forma, observamos a diferenciação celular, onde as células adquirem funções específicas. Esse processo complexo é orquestrado por uma intricada rede de sinais químicos e genéticos. No sistema embriológico, nós temos algumas semelhanças intersepsis. Uma das descobertas mais marcantes na embriologia é a notável semelhança entre os embriões de diferentes espécies. Por exemplo, nas fases iniciais do desenvolvimento, os embriões de mamíferos, aves, répteis compartilham características surpreendentemente parecidas. E isso nos leva a uma importante conclusão. Independentemente da nossa aparência final, partilhamos um ancestral comum, como foi até mostrado em sala. Os estudos comparativos. Os estudos comparativos entre embriões têm sido essenciais para a compreensão da evolução e do desenvolvimento. Eles nos proporcionam insights valiosos sobre as adaptações e as especializações que mudaram as diferentes formas de vida.
ao longo das eras. Ao analisarmos as semelhanças e diferenças entre os embriões, conseguimos traçar os intricados caminhos da evolução. E eu vou falar também como surgiu a embriologia. As pesquisas sobre embriologia foram iniciadas na Grécia Antiga com o famoso Aristóteles. Ele analisou embriões de galinha e percebeu que o animal adquiriu forma gradualmente. Então desenvolveu a teoria da epigenese. O organismo vivo não surge já formado do nada, mas passa por etapas progressivas de desenvolvimento. Contudo, o pai da embriologia é Caspar Friedrich, que no século XVIII já dispunha de tecnologias para uma análise mais detalhada e a elaboração de uma teoria mais científica e menos filosófica também. Mas socialmente no século XIX que a microscopia permitiu a realização de muitas pesquisas sobre o sistema embriológico avançadas, agregando todo o conhecimento que veremos hoje e aprimorando o que já tenha sido elaborado. A embriologia tem diferentes áreas, sub-áreas, por assim dizer. Tem a embriologia humana, que busca conhecimento sobre o desenvolvimento de embriões humanos, a embriologia vegetal, que estuda a formação e o desenvolvimento das plantas, a embriologia animal, que foca nos estágios da vida inicial dos seres que pertencem ao reino animal, exceto o ser humano, que já está na outra sub-área, e a embriologia comparada, compara o desenvolvimento embrionário de diversas espécies animais. É importante para os estudos da teoria evolutiva, como Darwin mostrou. Em resumo, a embriologia nos guia por um caminho bem surpreendente, revelando o segredo do desenvolvimento embrionário e as conexões profundas entre as diversas formas de vida. E ao estudar esse assunto, a gente é levado a um entendimento mais profundo de como ocorreu o surgimento dos seres humanos, dos seres vivos, e como isso impacta atualmente na nossa vida e dos seres vivos no planeta Terra, nesse ecossistema. Obrigado. Bom, meu nome é Davi Mello e eu vou falar um pouco sobre as evidências evolutivas. A teoria da revolução de Charles Darwin revolucionou nossa compreensão de todos os tipos de vida na Terra. Ela postula que todas as formas de vida vão proceder de um único ancestral. A primeira evidência são os fósseis. Os registros fósseis são o tipo mais visíveis de evidências da evolução. Fósseis são os restos petrificados de organismos que viveram há milhares ou até milhões de anos. Os paleontólogos podem identificar transições evolutivas, mostrando como as espécies mudaram ao longo do tempo. Essa teoria não é apenas uma ideia, é apoiada por uma série de evidências convincentes que nos permitem traçar a história da vida em nosso planeta. Vamos explorar algumas dessas evidências? Essas evidências evolutivas não apenas sustentam a teoria da evolução, mas também nos permitem traçar as complexas relações entre as espécies e entender como a diversidade da vida na Terra se desenvolveu. Elas também destacam a interconectividade de todas as formas de vida, enfatizando que, apesar de nossas diferenças, compartilhamos uma história comum e um destino compartilhado nesse planeta. Nos leva a apreciar a incrível diversidade e unidade da vida em nosso mundo. A segunda evidência, anatomia comparada. Ao comparar as estruturas anatômicas de diferentes espécies, pode identificar semelhanças subjacentes que indicam parentesco. Os órgãos homólogos, que têm uma origem comum, mas podem ter funções diferentes, fornecem evidências de uma descendência compartilhada. A quarta evidência, a distribuição geográfica das espécies também oferece pistas evolutivas. Espécies em ilhas isoladas, por exemplo, frequentemente exibem características únicas em resposta ao ambiente local e, consequentemente, com o conceito de evolução. Quinta evidências, as evidências moleculares. A genética pode fornecer evidências moleculares claras de parentesco entre espécies. A comparação de sequências de DNA e proteína revela semelhanças que refletem a história evolutiva. Bom, eu sou Manuel Carlos, da 922A, e vou fazer aqui uma conclusão geral sobre o tema evidências evolutivas, dar uma recapitulação do que foi abordado pelos meus colegas na apresentação, falar também da importância do estudo das evidências evolutivas, como ele interfere no conhecimento que a gente tem até hoje. Bom, nessa apresentação a gente explorou os conceitos de órgãos vestigiais,
homologia de órgão e embriologia, comparada com evidências evolutivas, para entender o processo de evolução. E a importância do estudo das evoluções que a gente tem como evidências evolutivas é que o estudo dessas evidências é crucial para o avanço do conhecimento científico e a nossa compreensão da complexidade e diversidade da Terra. Ou seja, quando a gente explora essas evidências evolutivas, se torna evidente de que a teoria da evolução é um paradigma científico robusto e fundamentado. Os órgãos vestigiais, estruturas homólogas e embriologia comparada são elementos essenciais que enriquecem a narrativa. Os órgãos vestigiais representam os vestígios do passado, resquícios de estruturas que perderam a sua função original, mas ainda persistem em organismos modernos, como por exemplo o cóccix humano, as asas atrofiadas em aves que não voam. Elas nos fazem lembrar da história compartilhada entre as diferentes formas da vida e as adaptações ao longo do tempo. As estruturas homólogas fornecem um poderoso testemunho da ancestralidade em comum entre as espécies. Mesmo quando as funções de órgãos são distintas, a similaridade na estrutura indica uma origem evolutiva compartilhada. Isso é evidente, por exemplo, nos membros anteriores dos mamíferos, que variam entre patas de cavalo às asas de morcego, mas mantêm uma arquitetura básica semelhante. A embriologia comparada oferece um olhar fascinante sobre o desenvolvimento inicial da vida. Observar a semelhança nos estágios embrionários de organismos tão diversos como, por exemplo, de peixes, aves, mamíferos, sugere uma ancestralidade em comum e revela os padrões de desenvolvimento que remontam ao passado compartilhado. Todas as evidências, elas convergem para apoiar a teoria da evolução, reforçando a compreensão de que a diversidade da Terra é o resultado de processos naturais ao longo de bilhões e bilhões de anos. Ao examinarmos órgãos vestigiais, estruturas homólogas e embriologia comparada, a gente é convidado a contemplar a rica diversidade da história da vida, onde cada organismo é um capítulo único, mas que conectado dessa grande narrativa. A aceitação da teoria da evolução não apenas amplia a nossa compreensão do mundo natural, mas também alimenta a curiosidade incessante que nos impulsiona a explorar e descobrir ainda mais a complexidade e a maravilha da vida, em todas as suas formas. Ao fazê-lo, isso nos leva a continuar o legado de pensadores inovadores como Charles Darwin, que nos presentearam com a visão profunda e transformadora do nosso lugar vasto e diverso que é o reino da vida. Bom, como eu sou o último integrante do grupo, eu gostaria de agradecer por ter prestado atenção na nossa apresentação. A gente se esforçou, deu o nosso máximo pesquisando e tentamos entregar todo o melhor do nosso trabalho aqui de evidências evolutivas. E é isso. Muito obrigado.